Olá, muita gente busca o sucesso financeiro, não é? Lê livros, faz cursos, busca informação. Sim, existe um esforço grande, né? Exato. Mas na prática, os resultados, bom, muitas vezes demoram a aparecer. Ou então não se sustentam. Por que será, hein? É uma ótima pergunta. Hoje a gente vai investigar isso mergulhando em excertos de Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Ele é bem direto, né? Bastante. Diz que talvez este seja o livro mais importante sobre dinheiro que alguém pode ler por conter o tal elo perdido entre querer e conseguir. Uma afirmação ousada. Muito. E a nossa exploração hoje vai focar na ideia central do livro, como o nosso modelo de dinheiro interno, que muitas vezes é inconsciente, funciona como um verdadeiro termostato para o nosso sucesso financeiro lá fora. Exato. Como é que pensamentos e crenças moldam de fato a nossa realidade financeira? Ok, vamos tentar desvendar isso. Perfeito. E a premissa que o material apresenta é bem forte, né? O sucesso com dinheiro não se resume só ao jogo externo, tipo, escolher as melhores ações, ter ideia de negócio perfeita. Não é só estratégia, então. Não, é acima de tudo um jogo interno. E a peça central desse jogo é o que o Eker chama de modelo de dinheiro. Modelo de dinheiro. O que seria exatamente isso? Pode detalhar um pouco mais? Claro, imagina tipo um conjunto de crenças, de informações, de condicionamentos sobre dinheiro, riqueza, pessoas ricas, que a gente carrega lá no subconsciente. Ah, entendi. Coisas que a gente nem percebe que tem. Justamente. É como se fosse, sei lá, a planta baixa de uma casa, sabe? Define os limites, a estrutura. Ou usando uma analogia do próprio livro que eu acho ótima, um termostato financeiro. Um termostato. Gostei disso. É. E tô programado para um certo nível de riqueza que inconscientemente a gente acredita que consegue alcançar ou manter. O texto até menciona o caso do Donald Trump, Sim, eu vi essa parte. que o termostato dele estaria ajustado para bilhões, né? Mesmo quando ele quebrou, ele acabou recuperando a fortuna. Porque a programação interna dele era para aquele nível. Exato. E tem o oposto também. Ganhadores de loteria que perdem tudo rapidinho. Por quê? Porque o termostato interno não estava calibrado para lidar com aquela dinheirama toda. O modelo interno não sustentava o resultado externo. Entende? Totalmente. Essa ideia do termostato é muito poderosa. Mas aí fica a pergunta: como esse modelo, essa programação interna, se forma? De onde vêm essas crenças que, bom, acabam limitando ou impulsionando a gente? Então, o livro descreve o que ele chama de fórmula do processo de manifestação. É interessante, é tipo uma cadeia causal, sabe? Uma fórmula. Como assim? É assim, a programação mental leva aos pensamentos, os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos impulsionam as ações e as ações, claro, produzem os resultados. Fica PPSAR. PPSAR. Certo. Programação, pensamentos, sentimentos, ações, resultados. A programação inicial é a raiz de tudo, então. Faz sentido. Nossos resultados financeiros seriam como os frutos de uma árvore, mas tudo começa lá nas raízes, nessa programação. Exatamente. E como que ela se instala? Como essa programação é formada? O Eker detalha 3 formas principais de condicionamento que moldam essa programação, principalmente lá na infância. A primeira é a programação verbal. Verbal. Ah, tudo aquilo que a gente ouvia sobre dinheiro? Isso, tudo aquilo que ouvimos repetidamente. Aquelas frases que ficam ecoando na cabeça, sabe? Sei bem. Tipo, dinheiro é sujo. E rico é tudo desonesto. Ou não temos dinheiro para isso. Isso não é pra gente. Coisas assim. Justamente essas. O autor mesmo relata como o pai dele reagia quando ele pedia dinheiro. Você acha que eu sou feito de quê? De dinheiro? Uma frase clássica, né? Nossa, quem nunca ouviu algo parecido? Pois é. E tem outro exemplo marcante no livro. A história do pai dele com o mercado de ações. Todo dia ele lia o jornal, batia na mesa e xingava. Malditas ações. Que coisa. E essa repetição, olha só, programou o autor sem ele perceber a sabotar os próprios investimentos em ações por anos, até ele identificar e reprogramar essa crença específica.
O que a gente ouve na infância tende a virar nossa verdade interna, né? E é verdade. Fica rodando em segundo plano como um programa mesmo. Impressionante. E qual seria a segunda forma de condicionamento? São os exemplos, a modelagem, o que a gente via nossos pais ou as figuras de autoridade fazendo com dinheiro, como eles se comportavam financeiramente. Ah, o que a gente via em casa. Exato. Tem uma história muito curiosa no livro de uma mulher que sempre cortava as pontas do pernil antes de assar. Cortava as pontas, por quê? Então, perguntaram para ela o motivo e ela disse que era porque a mãe dela fazia assim. Aí foram perguntar para a mãe. Fazia porque a avó fazia. Isso. E a avó adivinha, simplesmente porque a assadeira dela era pequena demais para o pernil inteiro. Não acredito. Que demais. É incrível, né? Mostra como muitas vezes a gente adota comportamento só por imitação, sem nem entender a lógica original. Repetimos padrões sem nem saber por quê. Faz muito sentido. Totalmente. O próprio autor narra a experiência dele. O pai, que era construtor, vivia um ciclo financeiro de altos e baixos. Ganhava muito dinheiro, depois perdia tudo, aí recomeçava. O famoso ciclo ioiô. Exatamente. Anos depois, o Eker percebeu que estava inconscientemente replicando esse mesmo padrão ioiô nos negócios dele. Foi preciso tomar consciência para conseguir quebrar o ciclo. Caramba. E o livro também traz o caso de um senhor de 63 anos que, durante um seminário, começou a chorar muito. Nossa, por quê? Porque ele percebeu ali na hora que tinha passado a vida inteira repetindo o padrão de dificuldades financeiras do pai, mesmo tendo se esforçado demais para ser diferente. A ficha caiu ali. Uau, que impactante perceber como esses modelos podem ser tão arraigados. Pesado. E a terceira forma, qual é? São os episódios específicos. São experiências pontuais, sabe? Mas que tiveram uma carga emocional muito forte, vividas na infância ou juventude, e que criaram associações bem poderosas com dinheiro. Experiências marcantes. Isso. Um exemplo do livro é o de uma enfermeira chamada Josie. Aos 11 anos, ela presenciou uma briga muito violenta por causa de dinheiro num restaurante. Meu Deus. E essa briga culminou na morte súbita do pai dela por ataque cardíaco ali nos braços dela. Que trágico. Terrível. A partir desse trauma, a mente dela criou uma associação direta e muito forte. Dinheiro igual a dor. O resultado? Na vida adulta, ela inconscientemente se livrava de qualquer dinheiro que ganhava. Não conseguia reter. Nossa, fica muito claro como um único evento pode, de repente, definir toda uma trajetória financeira. Que coisa. Sim. E tem outro caso relatado, que é o da esposa do próprio autor. Na infância, quando ela pedia dinheiro para a mãe para comprar sorvete, a mãe sempre dizia: pede para o seu pai, dinheiro é com ele. Ah, o pai que dava o dinheiro. Sempre. O pai sempre dava. Qual foi a programação que ficou para ela? Homem tem dinheiro para dar prazer, no caso sorvete, mulher não tem. Entendi a associação. E isso, claro, gerou conflitos no casamento, porque ela tendia a gastar imediatamente qualquer dinheiro que recebia, enquanto ele tinha um modelo diferente de acumular para ter segurança. Eram modelos de dinheiro distintos entrando em choque, né? Faz todo sentido. Programação verbal, exemplos que a gente viu e esses episódios específicos. Caramba, então identificar esses padrões é o primeiro passo. É o crucial. Sem dúvida. O livro até menciona que a mudança envolve 4 etapas, né? Conscientização, que é ver o padrão. Isso, entender a origem dele, que é o entendimento. Depois, a dissociação, perceber que aquele padrão não sou eu. Exato, se separar dele. E, finalmente, o recondicionamento, que é instalar uma nova programação. Correto, e esse recondicionamento nos leva direto para a segunda parte do material, que foca justamente em como instalar novos arquivos mentais, novas formas de pensar e agir sobre dinheiro. Há os famosos 17 arquivos de riqueza. A ideia, como o livro apresenta, é que existem diferenças assim fundamentais na mentalidade de pessoas ricas e de pessoas com mentalidade pobre ou de classe média. Exato, são modos de pensar bem distintos. E que a gente pode, conscientemente, escolher adotar os arquivos que levam à riqueza. É isso. Vamos explorar alguns dos mais impactantes. Acho que vale a pena. Vamos sim, com certeza. O arquivo 1 é a base de tudo, na minha opinião. Pessoas ricas acreditam
Eu crio a minha própria vida. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre acreditam. Na minha vida as coisas acontecem. Assumem uma postura mais passiva, de vítima, né? Exatamente. Elas se colocam como vítimas das circunstâncias. E o texto aponta até 3 sinais clássicos dessa mentalidade de vítima, né? A culpa, Sim, a culpa é sempre do governo, da economia, do chefe, dos pais, nunca dela. a justificativa Usar desculpas como, dinheiro não é tão importante assim, para não ter que lidar com a falta dele. e a queixa. Reclamar o tempo todo. Isso. O ponto-chave, segundo Ecker, é assumir 100% de responsabilidade pela própria vida financeira. Sem isso, a pessoa só atrai mais situações para poder culpar, justificar e reclamar. É um ciclo vicioso. Faz sentido. Você fica preso naquilo que foca. Exato. Conecta com aquela ideia de que aquilo que focalizamos se expande. Reclamar seria como fazer um pedido para o universo por mais coisas ruins, né? É uma perspectiva interessante. O Ecker até propõe um desafio radical no livro. Passar 7 dias inteiros sem reclamar de absolutamente nada. Nem em voz alta, nem mentalmente. 7 dias, uau, isso é difícil. É um exercício para quebrar esse padrão de negatividade e retomar o controle. Adotar esse arquivo muda a programação base lá daquela fórmula PPSR, sabe? Entendi. Um desafio e tanto mesmo. Seguindo adiante, o arquivo 3 fala sobre intensidade e sobre compromisso. Sim. Esse é muito forte também. Pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Tem uma diferença enorme entre gostaria e me comprometo. Um abismo. O livro descreve 3 níveis do querer. O primeiro é, eu quero ser rico. É um desejo vago, sabe? Geralmente insuficiente. Tipo um sonho distante. Isso. O segundo nível é, eu escolho ser rico. Já é uma decisão consciente, mais forte. Mas o terceiro nível... É o eu me comprometo a ser rico. Exatamente. E comprometer-se no contexto do livro significa dedicação total, sem reservas. Fazer o que for preciso, claro, dentro da legalidade, moralidade e ética, para alcançar aquele objetivo. A frase usada é bem forte, né? Algo como, serei rico ou morrerei tentando. Essa energia de comprometimento inabalável que, segundo o autor, sinaliza para o universo, digamos assim, a seriedade da intenção. E aí, atrai as oportunidades. Mensagens internas que são contraditórias, tipo, quero ser rico, mas não quero trabalhar tanto assim, acabam bloqueando os resultados. Falta foco, falta decisão real. Isso nos liga bem ao arquivo 5, que trata da perspectiva. Pessoas ricas focalizam oportunidades. Pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. A velha história do copo meio cheio ou meio vazio. Exatamente. Quem tem a mentalidade rica vê potencial de crescimento em quase tudo. Já quem tem a mentalidade pobre vê mais o potencial de perda, o risco, o problema. E aí trava. Isso. Os ricos agem confiando na capacidade deles de fazer dar certo mesmo que existam riscos. Eles calculam os riscos, claro, mas agem. Já a mentalidade pobre fica paralisada pelo medo do e se? E se não dá certo? O livro chama isso de filosofia a preparar, fogo a apontar, não é? Sim, achei ótimo isso. Ou seja, prepara o mínimo necessário, age, o fogo, e depois ajusta a mira, o apontar, conforme avança. Não espera ter tudo perfeito para começar. Exatamente. E tem aquela história do próprio Ecker. A da confeitaria. Ele queria entrar no ramo, né? Isso, e o que ele fez foi trabalhar de graça como ajudante de garçom. Só para estar ali no corredor, como ele diz, observando o negócio por dentro. Uma ação bem humilde, mas estratégica. Totalmente. E essa ação, mesmo começando por baixo, colocou ele em contato com uma oportunidade totalmente inesperada, com os equipamentos de ginástica, as tais botas de inversão. Que acabou levando ele ao primeiro milhão. Incrível. Pois é, a lição é muito clara. A ação sempre vence a inação. Tem que entrar no jogo. Entrar no jogo e admirar quem já está jogando bem. Isso me lembra o arquivo 6.
Perfeito. A ação muitas vezes é bloqueada pelas nossas crenças sobre os outros. O arquivo 6 diz: pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. Pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Esse é um ponto delicado, né? Aquele sentimento de inveja ou comentário depreciativo tipo, ah, deve ter roubado, teve sorte, ou até um ressentimento mais velado. Sim, é muito comum. O autor até conta uma experiência pessoal dele de ter o carro de luxo vandalizado. E ele admite que, em outro momento, ele mesmo sentiu um pingo de ressentimento ao ver uma atriz famosa falando de um contrato milionário na TV. Até ele teve que se policiar. Sim, ele teve que cancelar aquele pensamento negativo na hora. O princípio aqui é muito poderoso. É impossível a gente atrair ou se tornar aquilo que a gente despreza. Faz sentido se você odeia rico, como vai querer ser um. Exatamente. Se alguém nutre ressentimento por pessoas ricas, está inconscientemente afastando a riqueza de si. O livro cita a filosofia Runa, lá do Havaí. Abençoe aquilo que você quer. Abençoar o que se quer? Como funciona isso? Ao ver alguém com algo que você deseja, pode ser sucesso, riqueza, um bom relacionamento, o que for, a prática é abençoar essa pessoa e aquilo que ela tem. Isso muda a sua energia interna, sabe? Abre espaço para você receber o mesmo. Interessante. Mudar o foco do ressentimento para a bênção. Além disso, o Eker cita pesquisas indicando que a maioria das pessoas ricas construiu sua fortuna de forma honesta, porque a confiança é um pilar fundamental nos negócios, né? Uma mudança interna profunda mesmo. E falando em receber, tem o arquivo 10, que parece meio contraintuitivo para muita gente. Pessoas ricas são excelentes recebedoras. Pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Ah, sim, esse é crucial. Muita gente tem uma dificuldade enorme em receber, seja um elogio, um presente ou dinheiro mesmo. Por que será? As razões variam, né? Algumas pessoas podem se sentir indignas ou não merecedoras. Isso pode ser fruto do condicionamento passado, de muitas críticas ou daquela ideia de punição, sabe? Ou então podem acreditar firmemente naquela frase: é melhor dar do que receber. Ah, sim, muita gente acredita nisso. Só que o livro argumenta que essa crença é desequilibrada. Dar e receber são como duas faces da mesma moeda energética. Ambas são igualmente importantes. Para cada pessoa que doa, precisa ter alguém disposto a receber. Senão o ciclo não se completa. Exato. Recusar-se a receber não só bloqueia o fluxo para si mesmo, mas também nega ao doador a alegria de dar. É preciso praticar o receber com graça, com gratidão, aceitar. Aceitar o dinheiro que entra e saber cuidar dele, né? O que nos conecta direto ao arquivo 14. Pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. Pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Exatamente. E a chave aqui, pelo que entendi, não é esperar ter muito dinheiro para começar a administrar. É o contrário, né? Pelo contrário. A ideia central é muito forte. Até que você mostre que sabe lidar com o que tem, não receberá mais. O hábito de administrar é mais importante do que a quantidade que você administra. É como desenvolver um músculo. Perfeito. É desenvolver um músculo da gestão financeira. Ou você controla o dinheiro, ou ele vai controlar você. Não tem meio termo. E o livro até sugere um sistema simples de divisão, né? Em potes ou contas. Sim, um método bem prático. Como a conta da liberdade financeira, onde você coloca 10% de tudo que ganha, esse dinheiro é intocável, só para investir e gerar renda passiva no futuro. E tem também a conta da diversão. A conta da diversão. Gostei dessa. Outros 10% para você gastar sem culpa nenhuma. Comprar algo legal, fazer um passeio, para equilibrar a disciplina com prazer, sabe? E para reforçar o sentimento de merecimento, para não ficar só naquela coisa de guardar. Equilíbrio importante. E essa disciplina para administrar e investir leva a gente a agir mesmo quando dá aquele frio na barriga. O arquivo 16 é sobre isso, né? Pessoas ricas agem apesar do medo. Exato. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. O medo aparece para todo mundo, então. Com certeza. A ação é a ponte entre o nosso mundo interior, pensamentos, crenças, medos, e o mundo exterior, que são os resultados. Medo
Dúvida, preocupação são emoções humanas, normais, até para os ricos. A grande diferença, segundo Eker, é que eles não deixam que esses sentimentos os impeçam de agir. Eles sentem o medo e vão com medo mesmo. Exatamente. É preciso treinar sair da zona de conforto. O livro tem uma frase forte sobre isso. O conforto é o beijo da morte para o sucesso. Uau, forte mesmo. E como fazer isso? Como agir apesar do medo? O texto introduz o conceito de pensamento poderoso. Não é aquele pensamento positivo meio ingênuo, sabe? É a capacidade de observar a própria mente, reconhecer os pensamentos limitantes ou negativos como meros arquivos antigos. Como programas rodando. Isso. Agradecer a eles pela informação ou pela proteção que eles tentam oferecer. E aí, conscientemente, escolher substituí-los por pensamentos fortalecedores. Pensamentos que apoiem os seus objetivos. É assumir o comando da mente. É a maestria de entender que você não é a sua mente. Você é quem comanda a mente. Comandar a mente e continuar aprendendo sempre. Isso fecha bem com o último arquivo que a gente separou, o arquivo 17. Pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. As 3 palavras mais perigosas do vocabulário, segundo o autor. Eu já sei. Exatamente. Essa postura de eu já sei fecha completamente a porta para o crescimento. Pensa bem, se os resultados que a pessoa tem hoje não são os que ela deseja, é porque tem alguma coisa que ela ainda não sabe ou que não está aplicando direito. Faz todo sentido. A mentalidade rica é a de ser um eterno aprendiz, um aprende-tudo, como diz o livro. O Eker tem uma frase ótima sobre isso. Você pode estar certo ou pode ser rico. Escolha um. Certo? Para poder aprender um novo caminho que realmente funcione. O aprendizado constante é essencial e, de preferência, aprender com pessoas que já alcançaram o sucesso que você deseja, os mestres naquele campo. Aprender com quem já chegou lá. Isso reforça a sequência do sucesso que o livro descreve. Ser, ou seja, desenvolver o caráter e a mentalidade necessários. Fazer, as ações alinhadas com isso. Ter, os resultados desejados. Para ter mais, você precisa ser mais. Uau! Revendo todos esses arquivos agora fica ainda mais claro o argumento central do livro. Então, o que isso tudo significa na prática, para quem está ouvindo a gente? Olha, eu acho que Modelo de dinheiro e os nossos arquivos mentais estiverem alinhados com a riqueza, né? exatamente. A caixa de ferramentas interna precisa ser adequada para poder usar as ferramentas externas do jeito certo. Senão não adianta. E esses princípios, pelo que você disse, vão além do dinheiro. Com certeza. A forma como uma pessoa lida com um aspecto da vida, como as finanças, tende a refletir como ela lida com todos os outros. O livro tem uma frase ótima para isso. Você faz uma coisa do mesmo modo como faz todas as outras coisas. Interessante. Então, melhorar a relação com o dinheiro pode ter um efeito cascata. Exatamente. Trabalhar a mentalidade financeira seguindo esses ensinamentos pode gerar ondas positivas em outras áreas da vida. Felicidade, relacionamentos, realização pessoal. Tudo está interligado. Fazendo um balanço geral, então, a ideia central que emerge desses excertos é que o nosso mundo financeiro externo é, na verdade, um reflexo direto do nosso mundo interno. Para mudar os resultados lá fora, a gente precisa primeiro mudar o modelo de dinheiro aqui dentro e instalar esses novos arquivos de riqueza. Não é isso? A mudança começa dentro. E as chaves parecem ser 2 coisas principais. A consciência, ficar atento. Observar nossos pensamentos e padrões automáticos. O primeiro passo é perceber, né? E a ação consistente. Praticar novos hábitos mentais e comportamentais, como as declarações e os exercícios que o livro propõe. A repetição parece ser fundamental para criar novos caminhos neurais, para reprogramar mesmo. Exato. Não adianta só ler, tem que praticar. E para deixar talvez uma reflexão final, pensando em tudo isso que a gente conversou, Manda. o livro argumenta que o nosso passado financeiro, o que a gente ouviu, viu e sentiu lá na infância, molda muito o nosso presente. Então a provocação é, se a gente tivesse que identificar uma única crença sobre dinheiro, talvez uma herdada ou aprendida sem perceber,
que hoje poderia estar limitando o nosso potencial financeiro, qual seria essa crença? Uma única crença limitante. É um exercício poderoso. Trazer essa crença específica para a consciência pode ser o primeiro passo, talvez o mais poderoso, para começar a reescrever a própria história financeira. Um ponto de partida real para a mudança. E vale lembrar um ponto que o Waker enfatiza muito. O objetivo de buscar mais recursos não é só para benefício próprio, egoisticamente. A verdadeira riqueza, segundo ele, também se mede pela nossa capacidade de contribuir, de fazer a diferença no mundo. E ter mais recursos, claro, pode facilitar muito isso. Não é só sobre acumular, mas sobre o que se pode fazer com isso. Uma ótima forma de encerrar.